Om Jnanatimirandasya Gananjanam Shalakaya Chuksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalayem Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramarobishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Siddhantis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir hoje, então, para dar início à leitura do livro Sri Bhajana Rahasya, que significam os segredos profundos do Bhajana. Esse livro ele foi escrito por Srila Bhaktivinoda Thakur, e aqui nós temos então essa versão impressa, produzida pelo meu Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, que foi dedicada, que foi traduzida do Bengali para o Hindi por Gurudeva, e depois pelos discípulos de Srila Gurudeva, ela foi então traduzida do Hindi para o inglês. E agora eu farei para vocês essa leitura traduzida do inglês para o português. Srila Gurudeva, então, ele dedicou essa publicação ao seu Guru, né? Shri Gauriya Vedanta Acharya Keshari Nitalila Pravishta Om Vishnupada Stottara Sata Srimad Shila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Como Gurudeva o descreve, o melhor da 10ª geração de descendentes do Bhagavata Parampara, desde Chaitanya Mahaprabhu, e também o fundador da Shri Gauriya Vedanta Samiti e suas filiais pelo mundo. Bom, então esse livro ele vai contar com uma introdução de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, que foi feita a edição em Bengali, né, de Srila Bhaktivinoda Thakur, tá? E também com o comentário de Srila Gurudeva chamado Bhajana Rahasya Vritti. Esse livro é uma compilação dos principais ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Srila Rupa Goswami e dos demais Goswamis que
Srila Bhaktivinoda Thakur organizou e estruturou de maneira a apresentar claramente para os seus leitores, para os devotos da Gaudiya de modo geral, qual é a estrutura, o passo a passo do processo de Bhakti, do processo de Bhajana, do processo de adoração, tanto no estágio de aperfeiçoamento quanto no estágio de perfeição. Então, o Bhajana Rahasya, ele é o mapa, o grande mapa, tá, da prática espiritual para nós. Então, ele é fundamental ser estudado, ser conhecido por todos os devotos. Tá? Sem ele, você não consegue entender qual o processo de prática espiritual da Gaudiya. Então, como o Srila Bhaktivinoda Thakur mesmo explica, esse é um manual, tá, de adoração ao casal divino, Radha Krishna, e também a Chaitanya Mahaprabhu, claro, porque na Gaudiya nós fazemos a adoração de ambos, com o seu significado mais profundo, mais místico revelado. Então vamos começar pela introdução, escrita por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, à época quando eles lançaram esse livro de Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, Srila Prabhupada, aqui no caso quando eu disser Srila Prabhupada, se refere a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, o fundador da Gaudiya, não ao fundador da ISKCON, tá? Que é Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, mais conhecido na ISKCON como Srila Prabhupada. Mas na Gaudiya chamamos de Prabhupada o fundador da Gaudiya. Okay? Então, Srila Prabhupada ele começa apresentando essa edição, fazendo essa introdução, dizendo o seguinte: o Sri Bhajana Rahasya foi compilado por Srila Bhaktivinoda Thakur e ele coletou na forma deste livro uma série de informações confidenciais do seu próprio método de bhajana para guiar os sadhakas sinceros que estão também executando o bhajana ou praticando o bhajana sob a sua orientação. Alguns anos atrás, faça entender aqui, deixa eu ver até a data na qual ele escreveu. Ele escreveu em 13 de novembro de 1927. Essa introdução foi escrita. Então, ele disse alguns anos atrás, começo da década de 20, tá? Só para a gente se situar. Então, Srila Prabhupada disse, alguns anos atrás, esta pessoa destituída de boas qualidades observou praticando bhajana, no caso, Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele estava constantemente recitando e desfrutando de versos, né, como os que aqui estão neste livro, ficando assim completamente tomado por Bhagavata Prema, ou seja, por amor divino. Para os sadhakas cuja fé está na plataforma neófita, o sistema de Archana é oferecido. Muitas pessoas são incapazes de entender a distinção entre Archana e Bhajana. E, portanto, usam a palavra Bhajana para se referir a Archana. Aquele que pratica Bhajana através dos 9 tipos de devoção, Navada Bhakti, podemos apenas praticar Bhajana através da prática dos 9 tipos de devoção, Navada Bhakti, que é aquela famosa
né? Shravana Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Tá? Os 9 principais processos de Bhakti ali determinados ou descritos, né, por Prahlada Maharaj. Tá bom? Existe uma diferença entre o bhajana completo e o bhajana parcial. O archana significa adorar as deidades com um sentimento de quê? De respeito e veneração. Isto é, com o conhecimento da majestade divina do Senhor Supremo e observando também as regras da etiqueta. Também é archana servir o Senhor com várias parafernálias, de acordo com regras e regulações, e com também uma concepção mundana de identificação de si mesmo com o corpo material. O serviço prestado com intimidade, um senso de possessividade, ou vishrambhaseva, fazem com que esses raios ofuscantes de reverência e majestade divina, né, estão ainda presentes, tá? Mas com uma parcela muito diminuta. Mas ninguém consegue recusar, né, a sua doçura, a doçura da sua refrescância e dos seus raios agradáveis. Portanto, um passo a passo breve de Archana foi adicionado ao final deste livro. Bom, então para resumir e explicar melhor. A diferença entre Archana e Bhajana. Então, Archana é o quê? Primeiro, a concepção da prática de Archana é um aspecto de Aishwarya, de opulência, de majestade, de reverência a Deus, tá? Sabendo que Deus é o Senhor Supremo e fazendo uso de uma série de parafernálias, lamparinas, conchas, pratos, sinos, enfim, uma série de outros elementos, tá? Seguindo várias regrinhas, horário, restrições quanto a isso, quanto àquilo, maneira certa de fazer, às vezes até mudras, né, gestos místicos, uma série de coisas. Então esse é o processo de Archana. Tá? E ele é executado por pessoas no nível neófito, tá? Para devotos no nível neófito. Aqui no caso neófito não é com poucos anos de prática. Neófito, você pode passar várias vidas no estágio neófito, tá bom? Então não é porque você já tem 20 anos de prática que você já não é mais neófito, não. Você não é neófito em alguns aspectos, mas nesse aspecto, por exemplo, você pode continuar sendo neófito, tá? E tendo que manter a tua prática no nível de Archana. Por quê? Porque você ainda não entrou na dimensão do Bhajana. E qual é essa dimensão do Bhajana? É o que mais para frente ele vai explicar, mas eu já adianto, é o que a gente chama de Bhava Seva. É a adoração feita com sentimentos na plataforma de Raganuga Bhakti, tá? Onde você deixa fluir, né, sentimentos espontâneos que já não mais são restringidos por regras e regulações, tá? E aí a gente vai entrar depois na explicação com mais detalhes. Então, tendo em consideração que a grande maioria não está nesse caminho ainda do Bhajana perfeito, ele coloca, existem aqueles que estão no Bhajana incompleto, ou seja, estão ali, né, conseguindo entender alguma coisa, mas ao mesmo tempo ainda não perderam também aquela necessidade de fazer o Archana. Então, portanto, no final do livro existe todo um processo de passo a passo de como realizar o Archana. Mas o livro em si, ele é sobre o Bhajana. Mesmo que você não consiga ainda fazer, você precisa entender o que você precisa fazer. Você precisa ter em mente aquilo que será a tua prática, o que você almeja. Se você nem sabe o que é para ser almejado, como é que você chega lá?
Então muitas pessoas falam, mas isso é muito elevado, por que eu vou ouvir sobre isso? Sim, é muito elevado. E se você não ouve sobre isso, você nunca vai se aproximar disso. Se você não sabe pelo que você precisa buscar, quando é que você vai chegar nele? Tá certo? Então, muito bem. Então aqui ninguém está tendo a pretensão de dizer que a partir de agora todos irão fazer o que está aqui escrito no livro. Não é isso. Mas todos precisam saber, né, onde nós pretendemos chegar, aonde os nossos mestres querem nos levar. Não adianta você achar que vai passar a vida inteira cantando Hare Krishna, tomando prachada e observando o Arati. Né? Isso não é o processo que os nossos mestres querem transmitir para nós. Tá? Mas tem muitos devotos que acabam se acomodando dentro disso e esquecem que tem algo muito mais elevado, muito mais profundo, tá? E que aqui deixou de ser um segredo. Quando o Srila Bhaktivinoda Thakur ele se utiliza desse termo rahasya, que significa segredo, tá? Oculto, ele já faz com que esse conhecimento já não seja mais oculto. Ele já está tornando isso popular, sabido. Ele está tirando isso dos meios restritos, né, das grandes almas, tá? E está colocando isso numa linguagem acessível, numa linguagem mais neófita mesmo, né, para todos terem o quê? Essa avidez, esse desejo de um dia também poder chegar naquele nível. E para isso você precisa saber qual é a sua meta. Sem ter uma noção plena e clara do que é a sua meta, como você pode fazer um sadhana? Lembre-se que a definição de sadhana é kriti sadhya bhavis sadhya bhava sadhanavida nitya siddhasya bhavasya prakatam ridi sadhyata. Tá. Dentre outras definições que o verso diz, ou apresenta, sadhana significa o quê? Você saber qual é o teu sadhya, qual é a tua meta. O sadhana precisa ser o quê? O caminho em direção a algo. Não é a prática pela prática, é a prática buscando algo mais elevado que a própria prática. No meio budista, é comum você encontrar declarações do tipo: o mais importante não é chegar, mas sim a caminhada em si. Isso não se aplica no Vaishnavismo. Então não é o cantar pelo cantar do Mahamantra, não é o participar pelo participar dos programas, não é o cumprir pelo cumprir das regras que vão te trazer o resultado final. Não é. É a noção da meta que faz o caminhar e a busca terem sentido. Senão não precisa nem começar a buscar, não precisa nem começar a caminhar. Tá? Então, nós aqui temos o quê? O dever de apresentar a meta para que você tenha claramente uma noção de como será a tua prática, a tua busca por essa meta. E ela também não é pessoal, ela também não é subjetiva, como muitas linhas aí pregam. Não. Nós não vamos escolher uma maneira como nós queremos chegar nessa meta e dizer que todos os caminhos também alcançam essa meta. Não é verdade. Nós vamos seguir o passo a passo desenhado pelos nossos acharyas. Tá? Só existe uma forma de chegar lá, não existem várias formas. Tá? Para você alcançar Krishna, só existe um caminho. E esse caminho está sendo apresentado agora por Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele não está criando também esse caminho, ele está apenas o quê? Tornando isso acessível didaticamente para todos nós. Muito bem? Então, vamos continuar aqui lendo a introdução de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então, dentro deste livro, o significado secreto de bhajana está sendo dado de tal maneira que cativa o coração. No processo de archana, a pessoa permanece mais ou menos presa no seu relacionamento com o próprio corpo sutil e grosseiro. Faltou eu também mencionar esse ponto.
Um devoto que está no nível neófito, ele tem uma identificação corpórea, tanto com o corpo sutil quanto com o corpo grosseiro, muito grande. Ao passo que o devoto que está em bhava, ele já tem acesso à sua swarupa, à sua identidade de alma, e ele, então, baseia a sua prática nisso. Tá? Essa é a diferença de quem faz bhajana e de quem faz archana. Dentro do âmbito de bhajana, no entanto, o sadhaka ele passa além desses corpos grosseiros e sutis, né, para servir diretamente Sri Bhagavan. Os sentimentos transcendentais que percebemos nessas grandes personalidades, né, que praticam bhajana e que estão completamente livres de todos os tipos de designações materiais, não são mundanos ou ilusórios. Por estarem diretamente dentro da proximidade da suprema verdade absoluta, Advaya Paratattva-jnana, que está além da percepção mundana, eles experimentam o quê? Sentimentos transcendentais do Seva, que está para além dos sentidos materiais e do tempo material. Ou seja, ele já serve diretamente Krishna através da sua alma, mesmo ainda ele estando encarnado aqui nesse mundo. Tá? Rahasya significa um assunto profundo que é instruído pelo Guru e que precisa ser conhecido por alguém que tem grande fé. Essa é a definição mais abrangente que Srila Prabhupada apresenta aqui. Como resultado de receber primeiro essas instruções do mestre espiritual e em seguida executar Vishramba Seva, né, que é um dos 64 processos do Sadhana Bhakti mencionados no Bhakti Rasamrita Sindhu, ou seja, que é servir o mestre com intimidade, o devoto então começa a seguir no caminho dos sadhus. Sadhus são os santos devotos puros. Para fazer isso, né, e cultivar, é o cultivo, então, de Bhajana Rahasya. Tá? Então, seguir o quê? O caminho dos sadhus, que com Vishramba Seva, ou seja, com intimidade, com entrega, com rendição, né, seguindo aquilo, a prática deles, isso chama-se então Bhajana Rahasya. Receber deles esse conhecimento e servi-los nessa troca mútua, né, isso chama-se então Bhajana Rahasya. Niskinchana Bhaktas, ou os devotos que estão absortos em Bhagavat Bhajana, na adoração do Senhor Supremo, são devotos completamente desapegados do mundo material, tornam-se livres de qualquer limitação material. Eles, portanto, também se libertam completamente da associação daqueles que estão limitados por desejos materiais. Nesse momento, a inclinação para ocupar-se em serviço através das 24 horas do dia, ou Asta Kaliya Seva, desperta em seus corações. Devotos puros que desejam prestar serviço devocional consideram a associação dos não devotos, pessoas apegadas ao desfrute material, né, como sendo um obstáculo para o próprio alcance da meta deles. Esses anyavilashis, ou seja, pessoas que têm qualquer desejo que não seja servir Krishna, karmis e gyanis, não têm nenhum gosto por Bhajana Rahasya. Portanto, devido a essa desqualificação, né,
devido ao fato de serem desqualificados para entrar no âmbito de bhajana, que é iluminado transcendentalmente pelas 8 divisões do dia, eles então não reverenciam este livro. Ou seja, pessoas que não são inclinadas a Bhakti não têm qualquer reverência, respeito, admiração por este livro. Quando o dia e a noite são divididos em 8 partes, cada parte é conhecida como um yama. Tá? Existem 3 yamas durante a noite e 3 yamas durante o dia. Existe também um durante o amanhecer e um ao entardecer. Apenas Vaishnavas puros são capazes de praticar Krishna Bhajana com uma fé unidirecionada em todos os respeitos e aspectos a todos os momentos. Ou em todos os momentos, perdão. Este Bhajana contínuo não é possível de acontecer enquanto houver o quê? Uma concepção material de eu e meu, ou seja, uma concepção corpórea. Então você não pode servir Krishna 24 horas ininterruptamente enquanto você ainda estiver nessa concepção material de eu e meu. Tá? Isso não é uma escolha. Tá? Você pode até entender que isso não deve ser feito, mas isso não passa por uma escolha, e nem por uma imposição disciplinar. Isso é um nível de evolução espiritual. Ou você está ou você não está. Tá? Por exemplo, nós sabemos que nós não devemos viver baseado na concepção de eu e meu. Mas será que isso nos faz poder viver de fato nessa concepção? Com certeza não. Tá? Enquanto nós não conseguimos ver nada além do eu, nada além do meu, nada além do corpo material, do mundo material, por mais que nós saibamos disso, a nossa realidade continuará sendo essa, o mundo material e o corpo material. Então, saber isso é diferente de não viver isso. As entidades vivas não serão liberadas desta condição se elas atribuírem concepções mundanas, para assuntos relacionados a Deus. Os Vaishnavas dedicados ao Bhajana, que alcançaram a sua identidade pura, ou seja, a sua Shuddha Swarupa, a sua alma pura, eles então permanecem sempre intencionados para servir Krishna. Os 8 versos do Shri Shikshastaka, composto por Shri Gaurasundara Chaitanya Mahaprabhu, contém sentimentos transcendentais favoráveis para o Bhajana através desses 8 períodos do dia. Os 11 versos de Shrilarupa Goswami do Sri Radha Krishna Yorasta Kalila Smarana Mangala Stotram e a poesia que expressa desejos por Astakala Bhajana, composta por todos os Mahajanas que o seguem, prescrevem o quê? O Bhajana contínuo, o Bhajana ininterrupto. Ao tornar-se completamente livre de concepções mundanas de tempo, local e circunstância, o servo do mestre espiritual deve constantemente estudar o Sri Bhajana Rahasya. Muito bem, então aqui Srila Prabhupada ele está desenhando o formato do Bhajana Rahasya apresentado por Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, existem algumas associações aqui, que são as associações das 8 fases do dia, nas quais Krishna executa passatempos diferentes, chamadas de Astakaliya Lila. E com também os 8 versos do Shikshastaka, que são as 8 instruções que Mahaprabhu apresentou, e mais os 11 versos também de Shrilarupa Goswami,
Tá? Então, tudo isso entra associado dentro dessa grande, vamos dizer assim, desse grande mosaico, tá? Que foi assim, compilado por Srila Bhaktivinoda Thakur de maneira muito, muito inteligente, tá? E, enfim, deixou para nós tudo extremamente fácil e compreensível. Muito bem, então aqui termina essa introdução de Srila Prabhupada e vamos então ler as palavras de abertura do meu Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, para a edição do Hindi, que ele mesmo traduziu. Então, Srila Gurudeva começa dizendo: assim como o sábio Bhagirata trouxe o rio Ganges, ou seja, Bhagirati, que é o nome que o Ganga recebeu, para a terra, Om Vishnupada Shri Srimad Satchidananda Bhaktivinoda Thakur Mahashoy trouxe o presente fluxo do Bhagirati de Bhakti pura para este mundo e, portanto, é também conhecido como Bhagirata. No seu livro Sri Harinama Chintamani, Srila Bhaktivinoda Thakur apresentou uma descrição extensiva das glórias dos santos nomes e as distinções entre Nama, Namabhasa e Nama Aparada. E também sobre o método de cantar os santos nomes. Ele compilou o Sri Bhajana Rahasya como um suplemento ao Sri Harinama Chintamani. Existem 8 pares de nomes, ou Yugalanama, no Mahamantra, certo? Você pode ter o Hare Krishna, né? Depois Hare Krishna, depois Krishna Krishna, depois Hare Hare. Né? São 4 mais 4 da última parte do Mahamantra, você tem então 8 pares de nomes, que também serão associados aqui àqueles 8 outros aspectos que eu mencionei anteriormente. Tá? Nesse pequeno livro, Thakur Mahashoy, no caso de Bhaktivinoda Thakur, ele descreve, né, a misericórdia desses 8 pares de nomes e oferece então uma visão maravilhosa sobre como cultivar e contemplar a Astakaliya Lila, né, através do Kirtana do Mahamantra. Então agora, mais uma associação que Srila Bhaktivinoda Thakur faz o Mahamantra, ele vai automaticamente estar também relacionado com essas 8 divisões do dia, nas quais Krishna faz também passatempos. Né? Quem já estudou a minha série de aulas sobre o Harinama, né, viu ali que o Mahamantra ele é dividido de maneira também representar encontro e separação. Hare Krishna, encontro. Krishna, Krishna e Hare Hare de separação. Tá bom? E assim por diante. Então você inclusive tem melodias que são cantadas, aqui eu já estou adicionando um comentário, melodias que são usadas também dentro dessas 8 etapas do dia, de acordo com o tipo de passatempo que Krishna faz. Então, se você fosse cantar o Mahamantra de acordo com essas 8 partes do dia, você iria cantar melodias específicas e diferentes, de acordo com o que Krishna está eternamente experimentando com os seus passatempos. Os passatempos eles são eternos, tá? Então eles seguem um padrão fixo, basicamente. Há variações aqui e ali, mas é um padrão fixo. Alguns anos atrás, e aqui vale a pena também mencionar o ano em que Gurudeva está dizendo isso é 20 de março do ano de 2000. Tá? Então Gurudeva disse alguns anos atrás, a pedido, né, seguindo os pedidos sinceros dos devotos de Mathura e de Vrindavana, eu
falei continuamente sobre esse livro durante algum tempo. Ou seja, ele deu aula sobre esse livro durante algum tempo em Mathura e Vrindavan. Os ouvintes estavam sempre com uma atenção muito focada, né, e sentiram grande bem-aventurança, júbilo ao ouvir. Quando eu terminei as minhas aulas, então esses ouvintes fiéis repetidamente me pediram para publicar um livro em Hindi, né, uma edição em Hindi deste livro. Naquela época, no entanto, eu estava ocupado publicando alguns livros de Vishwanath Chakravarti Thakur, em particular o seu comentário do Bhagavad Gita. Eu também estava ocupado em pregar Bhakti, né, assim como propagado por Chaitanya Mahaprabhu ao redor do mundo, ou seja, Gurudeva já estava viajando, né? Gurudeva começou a viajar em 96. Então, o Gurudeva estava explicando por que ele não publicou o livro naquela época, devido a essas atividades. Então, Gurudeva diz, portanto, eu fui incapaz de, vamos dizer assim, cumprir, né, acatar, né, ou seguir esse pedido, né, dos devotos. Mas, recentemente, durante o mês de Kartika, após eu retornar a Sri Keshavaji Gaudiya Mata em Mathura, da minha pregação no Ocidente, a minha filha, Kumari Savita, aqui uma discípula, a Gurudeva chama de filha, mas é uma discípula, Kumari Savita, me deu então o manuscrito do Bhajana Rahasya em Hindi, com o meu comentário. Ou seja, ela pegou tudo o que Gurudeva havia falado naquelas aulas e escreveu. E esse comentário, então, foi dado o nome Bhajana Rahasya Vritti. Eu fiquei muito, muito satisfeito e pedi que ela, então, preparasse, e perguntei para ela como ela havia preparado tudo isso, né, feito tudo isso. E ela, então, humildemente respondeu, dizendo que ela compilou tudo das notas das anotações, né, que ela havia feito com muito cuidado durante as aulas, né, que Srila Gurudeva deu desse livro e também de algumas gravações feitas pelos brahmacharis dessas aulas. Então ela fez toda uma compilação de anotações e também ouviu novamente algumas aulas para poder compilar ali o máximo de informações que Srila Gurudeva havia passado. Então Gurudeva diz, eu guardei aqueles manuscritos dela e após o mês de Kartika, eu então levei comigo aquelas anotações e fui para o exterior pregar. Nós chegamos então na belíssima ilha de Cebu, nas Filipinas, situadas no Oceano Pacífico. Quando, em uma atmosfera favorável, eu então pude analisar aqueles manuscritos do Bhajana Rahasya e editei. Eu fiquei muito surpreso, né, e não pude acreditar, né, que eu havia de fato falado tudo aquilo. Eu senti com certeza que o próprio Srila Bhaktivinoda Thakur me inspirou a falar este comentário. E para compilar este manuscrito, a minha filha Savita, ela também fez uma pesquisa muito meticulosa através de vários outros livros sobre Raganuga Bhakti, né, fazendo assim com que, vamos dizer, enriquecendo esse comentário meu sobre o Bhajana Rahasya Vritti. O guardião da Sri Gaudiya Sampradaya e fundador da Sri Gaudiya Vedanta Samiti,
o meu mais adorado Gurudeva, Acharya Keshari Ashtotara Sata, Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, costumava misericordiosamente me encorajar e me inspirar, eu, seu servo, a publicar edições em Hindi dos livros de Srila Bhaktivinoda Thakur. Hoje ofereço então este livro às suas mãos de lótus e sinto uma felicidade sem limites. Todas as glórias a ele, todas as glórias a ele. Lembrando que Srila Gurudeva, ele nasceu em Bihar, então a língua materna de Srila Gurudeva é o Hindi. E dentro do movimento da Gaudiya, nós temos basicamente a língua bengali sendo falada. Então, a maioria dos livros que Srila Bhaktivinoda Thakur compôs estavam todos em bengali, né? Apesar dele ter escrito também livros em outras línguas, mas os principais, né? Toda a literatura basicamente estava sendo difundida no bengali. Então, uma das grandes contribuições de Srila Gurudeva foi colocar todo esse conhecimento no Hindi, que até então não tinha. Então, Gurudeva foi o grande desbravador desse grande território da língua Hindi, né, oferecendo a esse público um conhecimento inédito, e beneficiando toda uma comunidade que até então estava privada deste conhecimento. Essa foi uma das grandes contribuições de Srila Gurudeva. Tá? Bom, então aí, ele, obviamente, né, orientado pelo seu próprio Gurudeva, então ele levou adiante este seva maravilhoso de traduções. E o primeiro livro que ele traduziu do bengali para o hindi foi o Jaiva Dharma, tá? Que em breve eu também pretendo gravar aqui no canal. É um livro também de Srila Bhaktivinoda Thakur e imprescindível para você entender o processo de Bhakti. Principalmente dentro do contexto da missão de Mahaprabhu. Porque o Jaiva Dharma, ele se passa, é como se fosse uma novela. Ele tem personagens, tem, enfim, todo um enredo, uma trama, e que vai ali, né, utilizando-se de situações, vamos dizer, fictícias, mas baseados em fatos reais, tá, para ilustrar todo o processo de evolução de bhajana, todo o processo de evolução dos devotos, né, enfim, todas as questões até da própria cultura Gaudiya Vaishnava, o modus vivendi deles, enfim, tudo que gira em torno da cultura Gaudiya Vaishnava na Bengala, tá? Nas vilas da Bengala, que foi onde tudo começou. Tá? Então é um livro fantástico para você assim, se situar por diversos ângulos dentro da cultura Gaudiya Vaishnava. Um dia, com certeza, irei também traduzir esse livro, um livro grande, né? O Bhajana Rahasya, ele tem aqui mais ou menos 450 páginas, então vamos levar aí por volta de uns 2, 3 meses, até mais talvez, dependendo da rotina, para poder cumpri-lo, né? Terminá-lo. Mas com certeza será um livro de grande contribuição e benefício para a sua vida espiritual. Muito bem, então vamos continuar aqui lendo a introdução de Srila Gurudeva. Os serviços e esforços da minha filha Kumari Savita em preparar o manuscrito deste livro, também da minha filha Srimati Janaki em ajudá-la, de Sri Om Prakasha Brajabasi Sahityaratna, de Srimati Vrindadevi, de Srimati Shanti Devi, Sriman Purandara Dasa Brahmachari, Sriman Shubhananda Brahmachari, Bhagavata Bhushana, que depois se tornou Srila Bhaktivedanta Tirtha Maharaj, que já até abandonou o corpo ano passado, Sriman Navin Krishna Brahmachari Vidyalankara, que depois se tornou Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, né, que hoje é um dos líderes da missão de Gurudeva, Sriman Parameshwari Dasa Brahmachari e outros que se envolveram na composição deste trabalho, utilizando do computador, de enfim, edição de texto e diversos outros serviços, né,
todos são merecedores de notáveis elogios. A minha oração sincera aos pés de lótus de Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari é que eles possam conceder a sua misericórdia, né, abundante e suas bênçãos sobre todos eles. Então, todos esses que Gurudeva citou são discípulos dele, com exceção do Om Prakasha Brajabasi, que é apenas, vamos dizer assim, um admirador de Gurudeva, que também ajudou ali com a parte de sânscrito e etc. Tá? Os demais são todos discípulos de Srila Gurudeva, que trabalharam nesse processo de edição do Bhajana Rahasya. Tá? Muitos livros que Srila Gurudeva produziu foram também compilações que os seus discípulos fizeram das aulas de Srila Gurudeva. Não foram livros que Gurudeva sentou ali do zero e criou como se fosse um autor de um romance. Não. Gurudeva não fez isso. Não tinha nem tempo para fazer isso. Tá? Então, muita coisa que a gente tem hoje vem de aulas que ele deu e depois ele só editou aquilo que já havia sido, né, ali registrado, né, por ele. Tá bom? Nas aulas. Então, Gurudeva continua. Eu estou confiante de que pessoas ávidas por Bhakti, em particular sadhakas de Raganuga Bhakti, que estão avidamente desejosos de Brajarasa, por Brajarasa, irão honrar este livro, né? E irão, e por estudá-lo com muita fé, né, essas pessoas alcançarão o quê? A elegibilidade para entrar no Prema Dharma de Chaitanya Mahaprabhu. E, finalmente, que a personificação condensada da compaixão de Sri Bhagavan, né, o meu mais adorado, Sri Guru Pada Padma, né, possa o quê? Derramar sobre mim a sua grande misericórdia, para que eu possa alcançar a elegibilidade de satisfazer os seus desejos mais íntimos. Essa é a minha oração submissa, né, aos seus pés de lótus. Então aqui Gurudeva termina então a sua introdução, a sua própria edição em Hindi. E aí então nós vamos encerrar aqui essa aula de hoje. Tá? Na sequência nós temos aqui, Gurudeva ele coloca algumas canções, a canção do Guru Parampara, enfim, aqui ele faz toda uma reverência ao nosso Guru Parampara, tá? E como é de praxe, né, que é o Mangalacharana, né, são as invocações auspiciosas, você sempre faz referência ao seu Guru Parampara no começo dos seus livros ou trabalhos, enfim, ou aulas e textos, né, sempre a gente reverencia, porque tudo que está acontecendo conosco, toda a nossa capacidade de transmitir alguma coisa, de produzir alguma coisa devocional, vem dos nossos mestres, não é nada que nós, de fato, possamos fazer, vamos dizer assim, espontaneamente, né, autonomamente, jamais, jamais. Tá bom? E aí, na próxima aula, entraremos então no capítulo 1, que é o primeiro yama, a primeira parte do dia, que será analisada aqui por Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.